Olá, bando de mozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube. Bem, continuamos nosso terceiro trimestre de 2016, estamos já na lição de número 8, com Jesus se manifestava com paixão pelas pessoas. Vamos decorar o tema da semana, vamos decorar o verso temático da semana também, e hoje é domingo, dia 14 de agosto. Bem, o nosso verso temático da semana é Mateus 14:14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Dá para decorar já, hein? Eu insisto em fazer alguém decorar, nem que seja eu mesmo. Bem, vamos lá. O universo pode parecer um lugar muito assustador, principalmente quando você está fora do planeta Terra. Tão vasto, tão frio e tão grande que no meio dele sentimos nossa própria insignificância e falta de sentido. Esse medo se tornou ainda mais prevalecente com o advento da ciência moderna, cujos telescópicos gigantes revelam um cosmos muito maior e muito mais vasto do que nossa imaginação pode facilmente compreender. Acrescente a isso as afirmações extravagantes do darwinismo, que em suas versões mais populares descarta a ideia de um criador, e torna-se compreensível que as pessoas lutem com uma sensação de desespero em meio a uma vasta criação que parece não se importar nem um pouco conosco. É se sentir vazio no meio do nada sem propósito, ok? Resumindo. Naturalmente, a Bíblia apresenta uma visão aqui só está escrito diferente, mas muito, por minha conta, diferente de nosso lugar na criação, certo? Então vamos ver o que as passagens que nós vamos ler agora nos ensinam sobre a compaixão de Deus para com sua criação arruinada na terra. Vamos começar com Juízes, livro de Juízes, logo ali nos primeiros na Bíblia, depois que passa. Não os primeiros, assim, mas logo depois, assim, dos primeiros livros. 2, versos 16 a 18. 2, versos 16 a 18. Suscitou o Senhor juízes que o livraram da mão dos que o pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, era como o juiz que os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se compadecia deles ante aos gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Certo? Então, que Deus suscitou ali juízes para que sejam aqueles que fossem um exemplo fossem um exemplo de como Deus seria na comunidade deles, pessoalmente, para que pudessem cuidar deles, e através deles que Deus trazia a salvação e a proteção, certo? Bem, vamos agora ler o próximo texto, que é 2 Reis 13, verso 23. 2 Reis 13, verso 23. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, senão o lançou ainda na sua esperança. Então, ali você vê ali depois, para situar onde está um pouco esse texto de 2 Reis, foi depois que já Eliseu, já passou Elias, foi Eliseu já tinha morrido, mas mesmo assim, Deus falou assim, olha, Eliseu também foi um dos profetas que teve que corrigir muito Israel. E ele falou assim, olha, mesmo com tudo isso, eu tenho amor a eles, esse povo meu, e eu não quero que eles sejam destruídos, não quero que eles sofram muito, que eles fiquem abandonados, certo? Então eu vou continuar cuidando, porque eu fiz as promessas a todos os antepassados, do jeito que eu gosto desse pessoal. Depois tem Isaías 54, versos 7, 8 e 10. 7, 8 e 10. Isaías 54. Por breve momento te deixei, mais com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, e me escondi de ti em a face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor teu Redentor. Porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, para que se compadece de ti.
Então aqui a gente tem Deus falando que apesar dos nossos erros, como Ele não pode ficar quando as pessoas escolhem não ficar com Ele, mesmo assim ele se afastou, mas as pessoas estavam passando por problemas, começaram provavelmente a rogar para que Deus voltasse à presença deles. Então mesmo eles estando errados, as pessoas falam que precisam da presença de Deus, Ele vem. Ele vem pelo menos para falar, para voltar, então eu vim aqui, eu vim falar, mas geralmente Ele vem com misericórdia, se compadece, mas Ele pede que a gente pelo menos o siga e corrija nossos erros, certo? É um dos passos que acontece. Bem, ao contrário da noção popular de que o Deus do Antigo Testamento era severo, cruel, implacável e impiedoso, em contraste com Jesus e com a maneira pela qual ele é representado no Novo Testamento, essas passagens são apenas algumas das muitas do Antigo Testamento que revelam a compaixão de Deus pela humanidade. Isso todo no Velho Testamento. Bem, então como Deus lida com o sofrimento? Para saber disso a gente vai ler agora Êxodo 2. Então vamos falar para o início da Bíblia agora, né? Segundo livro, Êxodo, capítulo 2, verso 23 e até o 25. Então Êxodo 2, daqui a pouco eu chego lá, verso 23 a 25. Vamos lá. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Ou seja, ali você tem Deus atentando para a condição. As pessoas vão lá, estão em sofrimento, elas pedem a Deus que Ele intervenha, pedem a Deus que Ele apareça, e Ele simplesmente vai lá e realmente ouve e precisamos tomar providência. Eu só queria uma parte dos textos que fica sempre muito mal compreendida, que assim, então a oração chegou a Deus, então Deus ouviu, então Deus abriu seus olhos, entendeu? É que a questão não é nem tão essa, como eu vejo. Não faria sentido Deus onipotente, onipresente, não. O que eu entendo assim, a Bíblia foi escrita para as pessoas, não foi escrita para Deus nem para os anjos. Não foi escrita para nós, para o povo daquela época, assim, eles entendiam assim, em Deus abriu como se fossem coisas condicionais. Só que o que realmente era condicional ali? Era Deus abrir seus olhos ou o povo se voltar para Deus? Então, na verdade, o tempo todo a Bíblia acaba sendo espelho. Por que espelho? Porque a pessoa está aqui, mas ela está sendo refletida. As pessoas se esquecem de Deus, as pessoas abandonam a Deus, que está ali o tempo todo querendo oferecer bênçãos da graça e conforto. Que às vezes o conforto é, filho, eu estou contigo e você vai ter vida eterna no céu, aguenta o que está acontecendo aí. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam que conforto é livramento o tempo todo, sendo que a gente sabe que o que a gente precisa atrás é a salvação, que é a vida eterna, que não é nessa terra. Então, filho, você tem problemas aqui, o seu conforto é, cara, se liga no seu problema, você está pensando que o seu problema é aqui, você vai ser salvo, cara. Fica calmo. Entendeu? Então, assim, como ele lida com o sofrimento, é assim, acontece sofrimento, as pessoas se voltam para ele, lembram que eles tinham um Deus, e aí ele começa a fazer alguma coisa, porque no final das contas, se você pensa no contexto onde estamos, é uma questão de escolha tudo. Você tem dois lados, você escolhe um. Não escolher nenhum lado é escolher um dos lados, entendeu? Tem um lado que precisa ser escolhido. A falta de escolha significa que já foi para o outro. Entendeu? Quem cala consente. Então, se você fala que você quer ir para um lado ou você fica quieto, consentiu com aquele lado. Você tem que se manifestar para estar no outro. Ok? Então, assim, quando você passa por um sofrimento, quando as pessoas vão, elas normalmente se lembram de Deus. Elas simplesmente se voltam. Então, aí você fala assim, olha, então já de sofrimento, as pessoas vão lá, então normalmente elas clamam a Deus, aí pronto, aí ele pode, agora eu vou atentar porque vocês estão realmente pedindo a minha ajuda, estão realmente, sinceramente, precisando da minha ajuda e pedindo, ok? Então, é como eu vejo, faz tempo que eu não falo isso, então eu vou falar. Essas coisas, quando a gente lê passagens bíblicas, eu estou falando da minha opinião. Eu não sou teólogo, eu não sou teologando, eu não sou formado nisso. Eu falo da minha própria experiência e daquilo que eu consigo entender com os anos que eu tenho de vivência, ok?
e com base em todos os estudos de Bíblia pelos quais eu passei. Ok? Então, eu estou dando a minha opinião. E eu sempre recomendo que você estude por sua conta. Que você leia as passagens e tente pensar se você concorda ou não comigo. E seja livre para discordar. Faz tempo que eu não falo isso, ok? Mas eu queria que você sempre lembrasse disso. Tá bom? Eu estou dando a minha visão. Eu não quero te influenciar. Eu quero que você pense na minha opinião, se você não tem uma, para formar a sua depois disso. Se você tem a sua opinião, amém. Amém, que significa que assim seja, graças a Deus. Bem, Deus se importa intensamente com as pessoas. Esse é um tema visto em toda a Bíblia. Seu coração, abre aspas bem grande agora, seu coração amoroso se comove diante das nossas tristezas, diante da nossa expressão a elas. Nada de algum modo que se relacione com nossa paz é tão insignificante que ele não observe. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos sem que seja observada pelo nosso Pai Celestial, ou sem que lhe atraia imediato interesse. Isso está escrito em Caminho a Cristo, página 100. E vai de encontro ao que eu falei. Se ele vê tudo, então a ideia de que então Deus olhou para o problema das pessoas, significa mais que as pessoas resolveram se voltar a Deus naquele momento, porque ele sempre está vendo. Ok, pessoal? Já falei demais. Então vamos fechar com o ano bíblico, Jeremias capítulo 14 a 16, ok? Jeremias 14 a 16. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência, e quase tudo tenta rimar. E eu te vejo amanhã para a gente continuar com mais um dia de estudo, que vai ser já segunda-feira, certo? Se você está vendo na data correta, assim do lançamento, te peço que deixe um joinha se possível e que você também se inscreva no canal, para ficar mais fácil receber antes do que está chegando nas redes sociais, ok? Muito obrigado por tudo, pela sua atenção de novo e te vejo amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.